Fala pessoal, tudo bem? Vai lá, de novo. Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou muito feliz hoje. Primeira coisa, a gente está começando a melhorar a nossa qualidade de vídeos. Trouxemos o Gil aí para ajudar a gente. E hoje eu vou mostrar essa obra para vocês, tá? Essa obra aqui é um prédio residencial, é misto, né? Comercial embaixo, residencial em cima. E é um prédio de 12 pavimentos mais a cobertura, aproximadamente 2.200 metros quadrados, é um prédio de médio porte. É um prédio muito legal, então eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Quem desenvolveu esse projeto arquitetônico foi o pessoal da A77 Arquitetura, comandado pelo escritório do Fernando Carmona, arquiteto Fernando Carmona, e a construtora RDS. Tá bom? Eu sou o Richard Lourenço, engenheiro estrutural da Obraria, e vou mostrar um pouquinho para vocês desse prédio. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Aqui o que acontece? Esse pavimento, ele é um pavimento térreo, ele está no nível da rua. Aqui a gente tem uma rua que é a Marechal Malé, esquina com a Avenida Zelina, tá bom? Como que funciona esse prédio? É um misto, ele é comercial e residencial. Então aqui no comercial, que é o térreo, vai ser uma loja, né? Vai ser alugado para uma loja, então a gente precisava de um vão livre. Então o Gil vai mostrar para vocês aí, mas tem um vão livre grande, tem umas vigas grandes. Então qual que foi o primeiro desafio aqui? Como aqui embaixo é uma loja e em cima são apartamentos, não combina a arquitetura um com o outro, então eu precisei criar vigas de transição. Então eu tenho várias vigas grandes aqui, tá? Fazer umas vigas grandes de transição, onde eu tenho pilar nascendo em cima delas, para poder encaixar os pilares em cima dentro das paredes dos apartamentos em cima. Tá? Então esse foi o primeiro desafio, a viga de transição. Porque eu tenho 12 pavimentos acima disso. Eu tenho 12 pavimentos nascendo nessas vigas de transição. Tá? Então ficaram vigas robustas e tal. Esse foi o nosso primeiro desafio, e aqui é um pé direito alto, você tem 6 metros de pé direito, então o cliente optou por pilares redondos para ficar uma arquitetura mais bonita e tal. Então eu vou continuar mostrando para vocês aqui, tá? A gente optou por fazer laje painel, aqui o cliente optou por fazer laje painel porque passou uma laje um pouquinho mais alta, em vez de fazer uma laje maciça, já fica um acabamento legal também na laje painel. E aqui, como tem 6 metros de pé direito, a gente vai subir uma escada, vocês vão ver que a gente já está no nível de um apartamento. Então ficou um salão comercial aqui, e aí subiu a escada, a gente está no nível de alguns apartamentos, aí você vai voltando e vai tendo os apartamentos, tá? Vamos lá, dar uma olhadinha. Então, pessoal, vou mostrar para vocês, aqui já está quase pronto esse andar, tá? Os apartamentos são apartamentos estilo estúdio. Não sei se aqui vai dar muito eco. Se der muito eco, a gente fala melhor lá em cima. Mas aqui são apartamentos estilo estúdio, tá? Então são pequenos mesmo. Esse é o conceito aí do edifício, né? Se a gente for andando para cá, aqui já fez até o contrapiso, tá vendo? Aqui vai ser o elevador, então a gente fez uma caixa do elevador de concreto. Aqui o que é legal que a gente usou? Aqui é um pilar de concreto e aqui é outro pilar de concreto bem grande, dá para ver aí que não tem alvenaria, né? Então esses pilares, como a gente tem várias transições nesse prédio, a gente conseguiu, aqui que a gente fez, a gente usou esses pilares como estabilidade para o vento, porque ele é um prédio fininho, então ele é um prédio comprido, mas nesse sentido aqui ele é fininho. Então esses pilares a gente jogou ele de assim, então ficou pilares aí de 2,5 metros, para combater esse esforço do vento. Então esses pilares estão bem carregados em relação ao esforço de vento, tá? Aqui mostrar uma tomada geral aí que está quase acabado. Então tem aqui está bem claro, ó. Aqui então é uma sala com cozinha, banheiro e aqui um quarto. Esse aqui está bem iluminadinho. O pessoal está quase terminando aí, os apartamentos estão ficando bem bonitinhos. São apartamentos na média aí de 38 metros quadrados, mais ou menos.
que vocês vão reparar aqui conforme a gente vai subindo os pavimentos? Que esse prédio em específico, ele muda a planta em todos os pavimentos, quase em todos, né? Então, cada pavimento eu tenho uma planta arquitetônica diferente, ou seja, eu tenho uma transição em quase todos os pavimentos. Isso, assim, foi uma das partes mais desafiadoras desse projeto, porque a gente não tinha muita altura para fazer isso. Então, quando você tem transição, você precisa ter umas vigas mais altas para nascer pilar em cima. Eu tinha isso no térreo, que foi o que eu mostrei para vocês no início do vídeo, mas depois, nos outros andares, eu não tenho mais. Não tenho como ficar aumentando o pé direito de todos os andares, senão eu estouro o gabarito lá em cima do arquiteto. Então, essa foi uma parte mais desafiadora, tá? Então, esse pavimento aqui, a gente já está, acho que no quarto pavimento. Aqui, ó, vocês vão reparar que já tem um recuo no prédio. Então, aqui, por exemplo, já é um quintal do apartamento, né? Isso é legal para o apartamento, porque fica uma área gostosa de um quintal, dá para pôr uma churrasqueira e etc. Tá vendo? Ó, essa área é outro quintal do outro apartamento. Então é uma coisa legal pro apartamento, mas pra gente que faz o projeto é horrível esses tipos de recuo, né? Então você tem que ter rebaixo em relação à parte de dentro para poder fazer impermeabilização e a água não entrar, e você tem que ter uma transição para nascer com os pilares. Então esse pilar, por exemplo, se vocês repararem, esses pilares aqui, ó, eles não tinham embaixo, tá vendo? Ó, esse pilar aqui ele não tinha embaixo, então eu tive que criar uma viga, trazer o pilar para dentro. Isso tudo é um desafio para o nosso projeto estrutural, né? Não vai dar para entrar por ali, vamos entrar por aqui de volta. Aí aqui já está bem brutão a estrutura, né? Já não tem mais muito acabamento. Já dá para vocês enxergarem melhor a estrutura. O que a gente fez aqui, ó? Isso aqui é legal de mostrar. A gente não deixou pilar no meio. Então esse apartamento, se ele quiser mudar a configuração, tirar essa parede, ele pode. Porque a parede não é estrutural, é só fechamento, né? Inicialmente esse projeto estava sendo estudado para ser feito em alvenaria estrutural, tá? E uma das coisas que impossibilitou fazer em alvenaria estrutural foi essa questão de que todos os pavimentos têm uma diferença de arquitetura, tem uma transição, né? E alvenaria estrutural você tem que ter parede sobre parede, fazer tudo igual em cima do outro. Então isso foi uma das coisas que inviabilizou. A gente vai depois mostrar outro prédio para vocês de alvenaria estrutural. Vocês vão ver que é uma parede em cima da outra, tudo igual. Então toda vez que o arquiteto for estudar um prédio para ser feito em alvenaria estrutural, ele não pode ter essas diferenças de arquitetura. A planta de baixo tem que seguir igual a de cima, tá? Então nesse caso a gente acabou usando concreto armado por causa disso, tá bom? Deixa eu ver se aqui vai dar para mostrar o recuo de baixo. Não, é no de cima que tem o recuo. Então vamos lá no de cima, aqui a gente está no quinto já, né? Vamos pro sexto. Fica cansado, hein, Gil, de subir as escadas. Outro dia eu fui no cliente, ele fez eu subir 22 pavimentos com ele, de escada, só para ver andar por andar. Depois descer os 22, cheguei com as pernas bambas, até aquela música, né? Aqui, ó. Aqui eu tô mostrando aquele pilar do elevador, que eu mostrei para vocês grandão. Então o que a gente fez? Esse pilar do elevador, como do lado de lá é o elevador, do lado de cá é a escada. Então a gente já usou para entrar com a escada e apoiar nele. Então a escada vem de lá, apoia nele, sai dele e apoia no patamar de baixo, tá? Então a gente já usou esse pilar para isso. Aqui, o que acontece? São as vigas, tá vendo? Então essa viga aqui, a gente está usando ela numa altura já adequada para você fazer toda a sua alvenaria e deixar um espaço para fazer o acunhamento, tá? Porque essa viga ela vai deformar um pouquinho, isso daí é natural, normal, né? Então, se você encosta a alvenaria embaixo dela, depois você pode ter alguma patologia na alvenaria. E aí já usa ela com o requadramento da porta. Então isso aqui, quando você faz um projeto estrutural, é importante você pensar nas alturas das vigas, já para compatibilizar com isso, tá? Tô um pouco cansado subindo as escadas, mas vamos embora. Isso aqui no de cima. Aqui. Aqui a gente já tem outro recuo no fundo. Eles deixaram aqui fechado, não sei se eles não vão dar acesso pro cliente, mas
Acho que aqui vai ser uma área de caixas d'água, se eu não me engano, tá? Lá na frente a gente ainda não tem o recuo, vai ter o recuo lá de cima. A gente já tá indo pro 8º ou 9º pavimento, 8º. Tá marcado aqui, eu nem tinha visto. Tá? A gente já tá no 8º pavimento, dá pra ver bem a cidade aqui, tá até bem bonita a vista. Aqui embaixo tem o recuo que eu falei pra vocês na frente também, foi no 6º pavimento, tá? O recuo. Então você pode ver, aí tem um pergolado, né? Então, vocês conseguem ver que a gente tem recuo em quase todos os pavimentos, tem diferença de arquitetura e recuo. Então isso foi um dos grandes desafios aí, não é um prédio muito alto ou muito grande, né? Mas essa questão de cada andar ter uma arquitetura diferente, complicou bastante o desenvolvimento do projeto, né? Foi um desafio que a gente conseguiu vencer aí, graças a Deus, tá ficando bem lindo, vocês vão ver algumas imagens aéreas aí. E o cliente ficou satisfeito também. Aqui, para você conseguir fazer um projeto desse, com esses desafios de diferença de arquitetura e etc., a gente precisou ter uma colaboração entre o nosso escritório, né, que é a Obra de Engenharia, com o escritório de arquitetura, que é do Carmona, a A77 Arquitetura, e com a construtora, que é a RDS. Tá? Se não tiver essa colaboração, você não consegue. Porque, por exemplo, tinha um pé direito de 2,72, mas a gente precisou colocar uma viga e aumentar para 2,90, um exemplo. Quando você muda o pé direito, você não impacta só em uma fiada a mais de bloco ou só na viga que você vai fazer, você impacta na escada. Você tem que pôr mais degrau na escada, às vezes não cabe, precisa mudar a arquitetura, né? Às vezes você estoura o gabarito lá em cima, precisa ser conversado com o arquiteto. Então a gente teve um trato fino de colaboração entre todo mundo para conseguir desenvolver da melhor forma e o cliente ficar satisfeito, ser um projeto econômico, tá? Isso também foi um desafio de projeto. Então o que eu me lembro aqui, um desafio de obra assim que eu acabei até conversando com o pessoal, a gente teve que resolver, foi em relação ao concreto. O cliente foi fazer uma concretagem dos blocos e alguns caminhões de concreto vieram com uma resistência muito baixa em relação ao que a gente pediu. A gente pediu 30 MPa, alguns veio com 20. Então a gente teve que fazer uma retroanálise e verificar se passava, algum que não passasse a gente teria que reforçar. Então isso daí foi feito. Aqui tem alguns parâmetros de economia que a gente identificou. Então, por exemplo, a espessura média desse prédio foi 21 centímetros. É uma espessura bem econômica para esse tipo de edifício. Como esse prédio é um prédio bem fino e comprido, em relação à reação do vento, ele sofre muito. Apesar de não ser tão alto, ter 40 metros, ele sofre com isso. Então, a espessura média de 21 centímetros que a gente conseguiu alcançar aqui é uma espessura média muito econômica para esse tipo de edifício, que muda de arquitetura em todos os pavimentos, então tem muita viga de transição, lajes mais grossas, e também ele é fino, e sofre um pouquinho com essa reação do vento. E o consumo de aço foi de 85 kg por metro cúbico, que também é um consumo econômico para esse tipo de obra. Tá? Quando a gente desenvolve o projeto, né, a gente da obraria, eu especificamente e o pessoal do meu escritório, a gente sempre tenta trazer uma economia máxima para o cliente, né, porque a intenção é que o cliente tenha economia para conseguir fazer outros prédios. Né? Então a gente sempre trabalha pensando na máxima economia do cliente, mas dentro dos parâmetros de segurança que tenham um edifício com um bom desempenho, que no futuro não tenha nenhum tipo de patologia, que não tenha nenhum tipo de risco, né? E vocês vão ver depois aí com os vídeos do drone, com os takes que a gente vai fazer da obra, que a obra tá perfeita, não tem uma fissura, não tem uma trinca, não tem nada, né? E depois a gente vai fazer também vídeos dela pronta para vocês acompanharem, tá bom? Pessoal, eu tenho muito orgulho de apresentar esses edifícios, essas obras que a gente projeta para vocês, tá? Porque cada obra é um desafio diferente, nunca existe uma igual a outra, né? E também da confiança dos clientes que passam para a gente por exemplo, o Carmona da A77 Arquitetura, o pessoal da RDS, que é o Laércio, o engenheiro Laércio, né?
sempre confiam em mim. O Carmona, faço quase todas as obras que ele projeta. Ele faz projeto de arquitetura, me indica fazer estrutura. O Laércio da RDS também. Agora acabei recentemente de fazer um projeto para ele no Albras, o shopping que tem no Brás, é o Albras, o Porto Brás. Então, tenho muito orgulho do cliente confiar na gente, trazer projetos legais para a gente desenvolver, né? Então, gostaria de agradecer a todo mundo. Queria pedir para você que está assistindo o vídeo, seguir nosso canal, compartilhar aí com os amigos, dar um like aí, porque ajuda muito. A gente não ganha nada com o YouTube, a gente está aqui tentando trazer informação e conteúdo para vocês, o máximo para poder ajudar, né? E quando vocês compartilham, curtem o vídeo, segue a gente, né? Ajuda bastante. Tá bom? Era esse o recado, espero que vocês tenham gostado do nosso projeto aí.